Então, eu tava tudo bem, só que agora a minha bolsa estourou e a gente tá aqui em Fortaleza, a gente acabou de chegar, a gente tirou tipo 30 minutos, a gente veio correndo, eu tô com toalha aqui, enfim, eu não sei nem explicar, mas a gente continua crendo que Deus é bom, vai dar tudo certo, o céu tá muito lindo e vai ficar tudo bem, pra onde a glória do Senhor Jesus. Fica aí, meu filho. Fica aí, meu amor. Fica aí, tá? Deus cuidará de ti em cada dia, proverá. Depois de 3 dias sem lavar o cabelo, lá tá o cabelo. Tô lançando tendência pra maternidade, ficar desfilando essa toalha aqui. A gente vai aproveitar pra mostrar pra vocês que a gente põe um saquinho, que esse aqui é tipo frutinha que eu guardo que eu não como na hora. E aí aqui vem minha roupa e minha toalha, aí tem um lençol limpo, que eles ficam trocando toda hora, então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Oi, queridas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, né, 2 de maio, já é caminhando aí pro Dia das Mães, que vai ser domingo, com a graça de Deus. E tomei coragem, minha gente, e vou continuar contando o testemunho da minha gravidez, né? Que, pra quem não viu ainda, vai aparecer em algum lugar aqui, pra você assistir o primeiro vídeo, se você não tiver visto, que é no testemunho da minha gravidez em relação ao primeiro trimestre. Tivemos muitas emoções. Muitas emoções. Que não foi o primeiro trimestre, assim, gente, assiste, tá? Assiste aqui, porque olha, é das coisas que só Deus faz. Mas hoje eu queria vir aqui compartilhar pra vocês o que nós vivemos da 26ª semana até o nascimento do João Benício, né? Assim, é impossível eu falar e não me emocionar, então quando passou todo aquele alvoroço, né, daquele primeiro período em que eu descobri realmente que eu estava grávida e tudo mais, estávamos no período da quarentena, né? E aí, meu marido tava na linha de frente, enfim, acontecendo muitas coisas, né? Eu em casa, ali, sozinha, o dia todo, aquele negócio todo no mundo acontecendo, essa doença que ninguém sabia o que era. Enfim, eram muitas informações, até que a gente precisou se mudar e nós nos mudamos. No meio dessa quarentena, a gente tinha 30 dias pra sair da casa, a gente foi atrás de casa, enfim, gente. Aconteceu muita coisa até que nos mudamos para a honra e a glória do Senhor Jesus. E eu pensei, agora a gente vai ficar tranquilo. Agora a gente vai ficar de boa, porque já foi muita emoção. Amém, Senhor, nós cremos, aleluia, que agora eu vou curtir esse caminho aí pro final da gravidez. Eu creio que o Senhor tá cuidando de todas as coisas. E de fato Deus estava cuidando de todas as coisas. As coisas só não estavam saindo da maneira que eu esperava, mas Deus estava cuidando sim de todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. E é engraçado como são as coisas de Deus, porque nós estabilizamos, né? Finalzinho de junho, começo de julho de 2020, e a gente pensou, agora vamos prosseguir. Vamos arrumar o quartinho do B. A gente tinha um dinheiro para arrumar o quartinho do B? Até então ainda não. Mas a gente pensou, não, mas tem tempo, agora que eu fiz, vou fazer 6 meses de grávida ainda, então a gente conseguiu comprar os móveis em uma semana. E na semana seguinte eu fui fazer um trabalho de divulgação aqui na minha cidade para uma marca e vestir as roupas e tudo. E foi coisa rápida, coisa pouca, assim, nada cansativo. E aí, quando foi no dia seguinte, eu continuei as minhas atividades normais. Eu fui pro Pilates e quando eu cheguei, eu sentei, tava colocando aqui, ó, colherada de cuscuz na boca com ovo. Eu senti um monte de água descendo, assim, sabe?
E eu fiquei, meu Deus, e agora? O que é que tá acontecendo? Aí eu olhei pro meu marido e falei assim, olha, eu acho que a minha bolsa rompeu. E ele falou, não pode ser. Você tá de 26 semanas. 26 semanas não... Aí eu, pode ser, sei lá, pode estar acontecendo alguma coisa, eu não tô bem, enfim. O neném não tá bem. E eu moro em Pacajus, né? Região metropolitana de Fortaleza. E eu tenho uma amiga que ela é enfermeira obstetra. E aí ela tem muitos anos de experiência. Nós fizemos faculdade juntas, ela concluiu a faculdade e eu parei no meio do caminho. Mas ela é uma excelente profissional e eu lembro que do banheiro mesmo, tipo, saindo muita água, eu liguei pra ela e eu falei, Clarinha, o que é que eu faço? E ela, amiga, não tem o que fazer, corre pro hospital. E aí eu só liguei pra uma amiga minha aqui, que é da cidade, e falei pra ela que eu tava indo pro hospital, e aí eu deixei a chave da minha casa com ela, e eu e o Rafael, nós fomos, e a gente foi o caminho todo orando. E, gente, eu tava de absorvente, com short, aí o vestido, uma toalha enrolada ainda molhou o banco. Era muita água, muita água. E minha barriga é pequenininha, sabe? Então, assim, não tem o que fazer, sabe? E a gente foi o caminho todo orando, pedindo a Deus por graça e misericórdia e cantando um hino do cantor cristão que fala que Deus cuidará de ti. E era só o que eu cantava pro beijo junto com o Rafa. E a gente foi o caminho todo. E a gente muito rápido, sabe? E era coisa de quase 5 da tarde, então a gente ficou... Eu colocava a mão pra fora do carro, pedindo pros carros deixarem a gente passar, gritando, pedindo pro pessoal dar passagem, e o Rafael... Porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí... Pra honra e a glória do Senhor Jesus, nós conseguimos chegar na maternidade e coisa de 40 minutos, que é um trajeto mais ou menos que é feito 1h e 10 por aí. E o Rafa não foi tão rápido, porque ele tava com medo também, né? E acabou que quando eu cheguei na maternidade não podia entrar acompanhante, então o Rafa ficou lá fora. Me vendo pela janelinha e eu entrei, né? Aí é aquela coisa assim, seca, sabe? A moça já foi pedindo as informações e muita água, muita água, muita água. Gente, saía muita água. E eu nunca pensei que tinha tanta água dentro de mim, dentro dessa barriga. Minha barriga desse tamanho assim, uma barriguinha pequena, sabe? E aí eu já fui pra ser examinada. E quando eu fui examinada não tinha dilatação, né? Eu fiz o exame de toque, não tinha nenhuma dilatação. E aí, em seguida, eu já fiz meu ultrassom. E aí, eu tinha grandes chances de ter um parto prematuro, né? Com 26 semanas. O que eu não gosto nem de pensar. E aí, Deus foi muito bom, porque me acalmou o tempo todo, sabe? Tipo assim, eu me sentia só, mas eu sabia que eu não tava. Então, no período mais delicado, assim, que foi esse primeiro contato, né, com esse mundo, assim, de prematuridade e tudo, e aí eu já tomei injeção, aí já me deixaram sem comer, porque podia ter que fazer uma cesárea de urgência e tudo, enfim. E o Rafa lá fora esperando, e o celular não pegava bem, enfim. Eu não consegui dormir, né, foi a noite toda chorando, clamando, pedindo a Deus por misericórdia, por graça, porque eu sabia que as chances, né, do João Benício nascer naquele período gestacional eram muito altas e a gravidade disso era mais alta ainda, né? Um bebê de 26 semanas, a gente sabe que é muito delicado. E Deus foi cuidando. Quando foi de manhã, 5h30 da manhã, eu não tinha pregado o olho. E aí, quando foi 5h30 da manhã,
a médica veio falar comigo e disse que eu ia ficar internada por tempo indeterminado. Que eu não tava sentindo dor, né? Não tava tendo nenhum indício de trabalho de parto, mas eu ia ficar internada. E eu até então achei que o problema, tipo, seria colar alguma coisa, o furo que tinha tido na minha bolsa e ia ficar tudo bem. Porque eu não conhecia esse universo, né? Assim, eu tinha me informado muito na minha gravidez. Como eu já falei aqui, sobre sono, sobre amamentação, introdução alimentar, muita coisa eu sabia assim muito, mas em relação aos percalços que pode ter nesse período, eu sabia muito pouco. E aí eu comecei a conversar com outros profissionais que estavam lá, comecei a falar com amigas minhas da área, né? Eu tenho amigas médicas, e aí comecei a mandar mensagem pra todo mundo: olha, eu tô internada, me ajuda, e enfim. A Rafa foi me visitar de tarde e eu já tava no quarto, né? Já tinha saído da emergência, da enfermaria da emergência, e já tava no quarto com outras 5 grávidas, né? Que também estavam numa situação delicada. Algumas era por diabetes gestacional, né? Tinha um risco de pré-eclâmpsia, aí outras era... Uma tinha pedra nos rins e tava com uma situação delicada. A outra também era a mesma coisa que eu, que é a Beth. Eu tenho um carinho especial demais por ela. E graças a Deus, hoje a gente tá com os nossos filhos bem, mas... Enfim, foi tudo. O Rafa foi me visitar e ali eu fiquei internada, né? Continuei internada. E aí isso foi uma quinta, aí passamos a sexta, o sábado. E no domingo a médica me avaliou de manhã, né? Rapidamente. E disse que eu ficaria internada até eu ter o João Benício. Porque a minha situação não ia regredir, eu não ia parar de perder líquido. Eu ia continuar perdendo líquido e... Enfim, é muito delicada a situação, sabe? E aí o Rafa foi me visitar no domingo à tarde e a gente conversou, né, sobre isso, assim. Chegamos nesse consenso de que ele ia ter que voltar pra trabalhar pra Pacajus e eu ia ter que ficar internada. E... foi bem difícil, porque a gente é muito grudado, então isso da gente nunca aconteceu, da gente dormir separado, de um viajar e o outro ficar, a gente nunca tinha vivido isso, então foi muito difícil. E eu estava no quarto com mais 5 mãezinhas, né, em cada uma tinha suas dificuldades, suas peculiaridades. Então, o que aconteceu? Na segunda-feira, outros médicos vieram me avaliar, fizeram uma ultrassom e assim, não, se você continuar nessa condição aqui, pode ser que a gente dê uma alta. Só que você vai pra casa, não vai poder fazer esforço, enfim. Eu ia ter que ficar igual no hospital, só deitada e tudo, mas em casa, né? Então eu ia precisar de ajuda, eu não ia poder mais fazer as minhas coisas em casa, não ia mais poder fazer comida, essas coisas. E aí os médicos falaram pra mim que eu tinha essa chance de alta, mas que eu não poderia ir pra casa se eu não tivesse ajuda. Porque eu não ia poder exercer as minhas atividades normais que eu já fazia, por conta da fragilidade que o meu útero tava. Então, e eu estava perdendo líquido. Desde o dia que a minha bolsa rompeu, foi no dia 13 de julho, até o dia que o João Benício nasceu, no dia 1º de setembro, eu fiquei perdendo líquido. Então era uma torneira aberta. Parece exagero, né? Eu queria que fosse, mas não é. Realmente era muita água, muita água. Qualquer coisinha que eu me mexesse assim na cama, eu sentia uma bolsa assim de água saindo. E é louco porque no decorrer dos dias, eu sempre tentava ver o melhor, né? O melhor de Deus naquele tempo. Então, amigas minhas puderam me visitar e aquela 1 horinha ali eu ficava conversando e tentando falar do que era bom. Enfim, eu tentei
trazer o melhor de mim para aquela situação. Eu tentei ver e enxergar aquele meio da melhor forma possível. E é muito doido, porque minha chinela quebrou no quarto dia que eu tava lá. E eu já não tinha levado nada, gente. Tinha levado um vestido, algumas calcinhas, 2 sutiã. Assim, do jeito que a minha bolsa rompeu, a gente só pegou uma muda de roupa por dentro da bolsa, uma muda de roupa literalmente, e viemos pra Fortaleza, e fomos pra Fortaleza. Então eu não tinha nada, né, assim. E também a gente ia ficar com as coisas do hospital, né, mas enfim. E é muito engraçado porque, assim, tanto eu me esforçava pra fazer o melhor trazer o melhor pra mim daquela situação que eu tava vivendo. Como Deus faz as coisas de uma maneira incrível. Eu lembro que toda vida que alguém ia me visitar, eu pedia para as pessoas levarem alguma coisa. Então, tipo, o Rafa levou porta-retrato com foto da gente. Levou caderno para eu anotar. Então, eu anotei muita coisa nesse caderno. Orações eu escrevi nesse caderno. Aí, depois eu pedi para levar a minha Bíblia. Aí, uma amiga levou uma escova de cabelo para mim que eu tava sem. Aí, levou um shampoo que eu gosto. Aí levou livro, então eu comecei, como eu tinha um criadinho mudo do meu lado da minha cama, eu comecei a criar aquele ambiente como se fosse meu. Então a psicóloga brincava que ela dizia assim, Priscila, você é a única na história desse hospital, eu trabalho aqui há muitos anos, que você tentou trazer a sua vida para esse lugar. Aí eu falei, mas é porque eu tava gerando uma vida em mim, então eu não podia ficar carrancuda, sabe? Ficar irada por conta do que estava acontecendo. Eu precisava me acalmar. Eu precisava confiar em Deus. Eu precisava descansar no Senhor. Porque, de fato, ele não foi pego de surpresa. Aquela situação ali, ela não tinha surpreendido Deus. Fazia parte do plano. Então, eu tinha que confiar nesse plano perfeito que o Criador tinha escrito para mim, para nossa família. E os dias foram passando, então eu comecei a compartilhar, eu já criava conteúdo no Instagram, mas eu comecei a compartilhar mesmo, assim, tirava foto, gravei até vlog, gente, que eu nunca consegui editar pra postar, mas o que eu achar de vídeo, enfim, vocês vão estar vendo aqui. Mas enfim, eu fiz tanta coisa, sabe? Legal, apesar dos dias maus, apesar dos dias escuros, cinzas que eu tava vivendo, eu tentava sorrir, eu tentava me alegrar, sabe? Lá em Filipenses fala para alegrar-vos, né? E permanecer alegre, não fala em qual condição. Então eu tomava muito para mim a palavra de Deus, eu abraçava as verdades do Evangelho, eu ficava assim, Jesus, é isso, me ajuda a pensar nisso, nessas coisas. E os dias foram passando e foram muitos sustos, né? Um dia de manhã, que a gente era avaliada sempre pela manhã e pela tarde. E na minha avaliação pela manhã, não acharam o coração do Benício. E aí, não acharam o coração do Benício e me viravam pro lado, me viravam pro outro. E passou 10 minutos e ninguém achava o coração do B. E eu já ia pra a sala de ultra para poder ver se ele ainda estava vivo, né? Então, assim, era uma emoção muito grande atrás da outra. Aí começaram as contrações de treinamento. Aí falava, ai meu Deus, será que você vai ter? E sendo que eu tava com 27, né? Tinha completado 27 semanas. E eu ficava, meu Deus, e agora? E aí fui fazer uma outra ultrassom e lá descobriram que o João Benício estava restrito, né? Um bebê restrito é que ele não está conseguindo crescer o que ele deveria, porque a placenta está meio que roubando os nutrientes, tudo que era para ir pro bebê, a placenta está ficando. E a grosso modo é mais ou menos isso. E eu lembro que o médico falou, olha, sua condição é muito delicada, porque você já está perdendo líquido e o seu bebê ainda está restrito. E eu, pronto, agora vai. Agora eu não sei, meu Deus, o que vai ser dessa criança? O que vai acontecer? Mas eu permaneci confiando. Eu não tinha escolha. Ou eu confiava, ou eu confiava. E eu sabia que o melhor lugar para eu depositar os centavinhos de confiança que eu tinha, por causa dos meus medos, das minhas inseguranças, mãe de primeira viagem,
pandemia, tudo que estava acontecendo, eu sabia que o único lugar para eu depositar essa confiança era no Criador. Então eu pensei, não, eu vou colocar minha confiança em Cristo. E, gente, eu pedi fone de ouvido, e aí arranjaram fone de ouvido pra mim. E eu botava meu louvor e eu chorava, tá? Cobria a cabeça assim com lençol, sabe? E eu clamava tanto, eu chorava com o lençol cobrindo minha cabeça. Ai, gente, foi muito difícil. Muito, muito difícil. E aí eu continuei sendo avaliada até que no 9º dia de internação, eu, pra glória de Deus, fui bem vista aos olhos da obstetra, né? Que tava com o meu caso já fazia uns 4 dias. E aí ela disse que se eu progredisse bem para a próxima ultrassom, né? Se meu caso estivesse estável, eu ia para casa. Porque ela viu que eu tinha uma instrução boa. Então, se eu percebesse que eu estava com infecção urinária, ou então que eu estava com alguma secreção diferente, ou o bebê não estivesse mexendo, enfim, eu iria para o hospital. Então, Deus é muito bom, porque a Clarinha me deu um equipamento para eu ficar escutando os batimentos do bebê. Então eu escutava 3 vezes por dia, que nem era no hospital. E aí eu comecei a me alimentar muito bem, porque eu fui pra casa, né? Eu ia pra casa. Então, assim, eu fiquei muito ansiosa pra ir pra casa. Eu ficava, ai meu Deus, na minha casa pelo menos eu vou ficar na minha casa, né? Vai ter uma TV ali pra me entreter. Eu não vou ficar aqui só vendo parede branca, gente chorando, se aperreando, sabe? Ia melhorar muito a questão da minha ansiedade, que eu já fui diagnosticada, né, com questões de ansiedade quando mais nova, né? E é muito engraçado, porque essa moça que dividiu o quarto comigo, ela simplesmente se irritou. Não queria deixar eu ter alta. E aí ela começou a falar que era um absurdo, que eu ia sair na porta do hospital, meu filho ia nascer, que eu nem me iludisse, entendeu? Que o filho da fulana, de uma amiga dela, que tinha se internado quando foi pra casa, o filho nasceu e morreu. Então, assim, ela falava muita coisa pesada, e eu até chamei a psicóloga pra conversar sobre isso, e ela até me falou, Pri, mas você tem a cabeça tão no lugar, continua com a cabeça no lugar, não se atem a essas coisas. E aí, minha gente, eu luto minhas guerras orando, e aí eu tome orar. Era toda hora que este lençol na cabeça, orando e declarando e chorando e escrevendo, sabe? E foi assim até o dia 7 de agosto, que eu tive alta. E aí o Rafa foi me buscar com a minha mãe. E nossa, eu chorei muito. Assim. Saí do hospital e ir pra casa, sabe? Saí daquele monte de parede branca. Foi maravilhoso. Assim, o meu bebê ainda estava restrito, eu estava agora dentro de um pré-natal de risco, então todas as vezes que eu tivesse que... O meu pré-natal, a minha consulta agora era semanal, os meus exames eram semanais, e eu tinha que ir pra Fortaleza toda sexta-feira, passava o dia em Fortaleza, chegava em Fortaleza 6 da manhã e só ia embora 4 da tarde, era o dia todo. E assim, ir pra casa fez toda a diferença, mas em casa continuamos na mesma luta, perdendo líquido, medo, insegurança. Aí teve um dia que eu fiquei em casa e eu não ouvi o coraçãozinho do bebê, então eu vim pro hospital aqui da cidade. Aí cheguei no hospital da cidade e falaram, olha, te avaliei, mas é melhor você ir. Aí eu fui pra Fortaleza, aí cheguei lá, tava tudo bem, e eu de dieta zero, passei o dia sem comer, porque vai que faz um cesárea de emergência, não sei o que, qualquer coisa era... Aí no outro dia mandaram eu fazer o exame de glicemia de novo, tinha dado normal, aí eu fiz de novo, não tinha comido nada, o exame deu alterado. Minha gente, glória a Deus, foi tribulação, mas aí Deus foi derramando graça, e eu conseguia colher dessa graça todo dia a porção necessária para eu me manter bem, me manter confiante, me manter convicta do que o Senhor tinha para mim, independentemente do que acontecesse. E assim foi até o dia que ele nasceu. Todos esses dias turbulentos,
eu achava que teria um fim, né? Quando ele nascesse. Porque eu pensava que ele ia nascer e a gente ia conseguir levar até as 37 semanas, porque como eu já tinha perdido muito, muito, muito líquido e ia continuar perdendo, né? A minha bolsa já estava aberta, eu achava que, como eu tava em casa, tava relativamente bem, então eu pensei, não, aqui dá pra gente ir segurando até a 37ª semana, que era o limite que o médico tinha me dado pra ele sair da prematuridade, né? Até 37 semanas, não, é prematuro, então assim, eu pensei, não, vai dar certo, mas, gente, maldito é o homem que confia no homem, não tem como eu saber as coisas, né? E aí não foi o que o Senhor quis para nós. Eu orava muito pedindo a Deus para o João Benício sair da restrição, para ele conseguir ganhar peso, porque ele pesava 700 gramas. E eu pensava que se meu filho nascesse prematuro e com 700 gramas. E fizemos 29 semanas, fizemos 30 semanas, 31 semanas, 32 semanas. Quando foi na consulta da 32ª semana, que eu fiz os exames, que eu fui avaliada, o médico chegou pra mim dizendo, Pri, saímos da restrição, o João Benício ganhou 450 gramas. E aí, nós louvamos a Deus. Porque era muito importante na condição que ele tava ganhar peso, sabe? E, gente, tudo que eu podia fazer, eu fiz, sabe? Assim, eu ficava quieta, apesar da minha ansiedade, eu orava, tentava me acalmar. Meu marido me ajudou demais, minha mãe me ajudou demais. Que ela fazia tudo dentro de casa, que era pra não fazer nada, comida, foi tudo ela que fez. E o Rafa também. Então, assim, o Rafa chegava do trabalho, ia me ajudar, sabe? Eu não tomava banho sozinha. Era todo mundo em casa alerta, assim, pra que eu não escorregasse, pra que eu não tropeçasse, pra que, sabe? Porque era uma situação muito delicada mesmo. Só quem viveu essa questão de bolsa rompida, né, que chamam bolsa rota, é que conhecem, assim, é uma situação muito peculiar, ninguém fala disso. Eu lembro que na época eu fui atrás de informações e ninguém tinha nada pra falar. Aqui mesmo no YouTube eu não encontrei vídeos. Então eu ficava muito, assim, receosa, sabe? Por não saber as cenas do próximo capítulo, como se a gente soubesse, né? Porque não tinha como saber. Então, assim, Deus tratou muito meu coração nesse tempo em relação à ansiedade. E glória a Deus, porque depois que o médico falou isso, né, que ele tinha saído da restrição, que ele tinha ganhado 450 gramas. E, gente, assim, Deus é muito bom, porque o Senhor me livrou de uma infecção urinária. Deus me livrou de um PCR alterado. Quem tem trabalho de parto prolongado, né, esse trabalho de parto de 26 horas, 28 horas, às vezes vai para um cesárea de emergência porque o PCR altera. E olha só que doido, eu fiquei 1 mês e 1 semana perdendo líquido com essa bolsa aberta e o meu PCR nunca alterou. Se isso não é a mão de Deus, minha irmã, eu não sei o que é. Então, assim, nada, sabe? Os médicos olhavam meus exames de urina toda semana, né? E eles ficavam impressionados. Como é que pode? A criatura tá em casa, que tem tudo pra se infectar, né? Minha mãe lavava o banheiro todo dia, eu tomava não sei quantos banhos por dia, na medida do possível, né? Também não podia ficar muito tempo em pé. E, gente, das coisas que só Deus faz, né? E, assim, foi tudo tranquilo, assim. E foi engraçado porque na sexta-feira, no domingo eu fazia 33 semanas. Então, na sexta-feira, tivemos essa notícia que o B tinha ganho peso e tudo. Aí a gente ficou... Aí eu relaxei, sabe? Eu tava tensa. Aí eu relaxei. Fiquei tranquila. Eu fiquei assim, agora vai ficar tudo bem. E aí, na segunda-feira, no domingo eu fiz 33 semanas e na segunda-feira eu comecei a ter trabalho de parto. E aí,
eu vou abrir pra vocês, né, o meu relato de parto. Eu nunca falei nada sobre na internet. Porque eu não conseguia falar. Não conseguia mesmo falar. Eu me emociono e tudo, mas agora eu consigo falar, agora Deus tá tratando, essa foi a porção de Deus pra nossa família e nós louvamos ao Senhor por isso. Né? E assim, se você souber de alguém que precisa assistir esse vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre, se você estiver passando por isso, coloca aqui nos comentários, eu vou tentar ajudar da melhor forma. Mas essa foi a porção de Deus pra nós. A minha gestação toda foi assim, como você viu no primeiro vídeo, agora nesse, muito alto e baixo, muita coisa. Mas o Senhor esteve presente em cada um desses dias, cuidando, reparando, amparando, porque Ele é Deus e Ele é um Deus bom. E nós louvamos a Deus por tudo isso que nós vivemos. E eu quero muito compartilhar com vocês meu relato de parto. Eu me sinto pronta para falar. Eu acredito que, se for da vontade de Deus, vai edificar muitas mulheres aqui. Não esquece de dar like nesse vídeo, curtir aqui, deixa seu comentário, se inscreve no canal e que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu sei que é delicado, mas é graça de Deus e é assim que Ele faz. Ele tem a sua maneira, né? Que Deus abençoe vocês, uma ótima semana, tudo de bom e até o próximo vídeo.